Meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe o seu dia nesta sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Nós estamos nesta semana meditando em Atos 19, com o tema Evangelho, meu propósito de vida. E hoje nós vamos tratar de uma circunstância um pouco delicada, ao se dizer, mas necessária que nós tenhamos conhecimento e como praticar isso em nossas vidas. Nós estamos falando dos versos 13 ao verso 16 de Atos 19. Antes disso, eu quero pedir aos irmãos que esteja se inscrevendo em nosso canal, que você esteja nos ajudando com seu like, às vezes com seu comentário, se assim você quiser. E eu peço aos irmãos que eu envio, aquelas pessoas que eu envio o vídeo todos os dias dentro do meu contato, que em vez de você clicar direto na foto, clique no link, que ele vai te direcionar para o YouTube, e no YouTube tem como você tanto se inscrever como dar o like. Quero dizer para os irmãos também que a partir de amanhã nós teremos uma capa nova, uma capa nova no canal, né? Uma foto mais atualizada, né? Eu tive algumas reclamações porque a minha foto é uma foto de 2012, meus irmãos. Então eu tava bem mais novinho, né? Então nós mudamos a capa, tá? Para amanhã já vai ter uma capa nova, ou até mesmo para o vídeo de hoje, depende muito do editor. E também nós estamos com o próprio editor, que é o Jameson, que está cuidando dos jovens em Aragoiânia. Ele está com o trabalho de um vídeo mensal para jovens. Então você que é jovem que nos acompanha, veja também o vídeo para estar divulgando também o nosso trabalho com os jovens, tá? Pois bem, vamos fazer a leitura. Atos 19, verso 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Meus irmãos, de certa forma é algo estranho e também cômico no final, né? Mas é uma realidade, tá? O título para esse vídeo nosso é Cristo no seu ou no meu propósito, ponto. E o mal não lhe dominará. Porque o único que tem total poder sobre o mal é o Senhor, ao ponto de permitir e delegar que o mal trabalhe ao favor do Evangelho. E eu vou explicar isso. Nós vemos o texto aqui, nós vemos que antes do acontecido, o texto nos diz que as pessoas estavam pegando os lenços de Paulo, os aventais, os panos que Paulo usava para enxugar o seu rosto, levando, colocando sobre enfermos endemoniados, e essas pessoas estavam sendo curadas e libertas. Então, uma turma ali de filhos de um sacerdote, esse tal Seva aqui, que apresenta-se aqui como um sumo sacerdote, não é encontrado na linhagem sacerdotal. Entretanto, nós não temos certeza se ele era realmente um sumo sacerdote ou se ele se intitulou sumo sacerdote e justamente os seus filhos também, como filhos do sumo sacerdote, se intitularam para de alguma forma tirarem proveito da situação e da realidade mística daquela cidade, podemos dizer assim, da fraqueza espiritual das pessoas daquela cidade, da falta de conhecimento da parte
daquelas pessoas daquela cidade relativo ao poder de Deus. Então, sempre que você tem uma fraqueza, alguém vai aproveitar da sua fraqueza. Se você tem uma fraqueza física, alguém vai aproveitar disso. Se você tem uma fraqueza emocional, alguém vai aproveitar disso. Se você tem uma fraqueza espiritual, alguém vai aproveitar disso. Então você tem que estar sempre em equilíbrio, viver uma vida equilibrada. E o texto diz que estes, podemos dizer aqui falsos profetas ou falsos sacerdotes, eles querem aproveitar da situação para tirarem proveito próprio. E aí eles saem para expulsarem demônios, espíritos malignos de pessoas, por meio do nome de Jesus, a quem Paulo servia. Não eram eles que serviam a Jesus, era Paulo que servia. E eles estão ali tentando fazer essas manobras. Em um determinado momento, eles entram numa casa e aquela pessoa que estava possessa diz para eles: olha, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? Eles não tendo autoridade espiritual, aquele espírito imundo se joga, se lança sobre eles e bate tanto neles, espanca eles que eles saem dali até mesmo sem roupas, correndo. Eu tinha muito medo desse texto. Quando eu era adolescente, desde criança eu lia a Bíblia, e eu tinha muito medo desse texto. Eu tinha medo, às vezes, de ter contato com pessoas assim, porque eu tinha medo dele, de alguma forma, ser violento, ou de outra forma, expor algum pecado, como sendo o acusador, o diabo sendo o acusador, e eu tinha medo disso. Eu fui perder o medo por essa situação, meus irmãos, em 2012 ou 2012, mais ou menos, acredito que foi 2012, no qual eu estava orando com uma senhora acamada e manifestou nela. E naquele momento eu tive a primeira vontade era de correr, né? Porque você fica muito assustado. Eu era apenas um jovem, eu não era pastor, eu era um obreiro. E foi uma empolgação minha orar por aquela pessoa, querendo fazer o bem por ela. Li a palavra para ela. E ali, no mesmo instante que eu tive aquela situação de fugir, ao mesmo tempo parece que algo me fortaleceu para que eu pusesse as mãos sobre ela e orasse por ela. E eu orei por ela e naquele momento ela saiu muita secreção dela. E aí eu entendi que aquilo era para me acompanhar aquela senhora. Eu fiquei por 90 dias aproximadamente orando todos os dias com ela. E a cada dia era um processo gradativo. Eu sofri muito por uma opressão, porque isso gera opressão, mas eu consegui ajudar aquela mulher em nome de Cristo. Então o mal ele existe e ele está aí. Ele está aí para se andar com quem lhe dá brecha, ele está aí para atrapalhar a vida de quem não tem autoridade de Cristo sobre a sua vida. E ele sabe quem tem autoridade de Cristo e quem não tem. E como ele não vai te dominar? Se você tem comunhão com Cristo. Se você tem comunhão com Cristo, o Espírito Santo, você crê, o Espírito Santo vive em você, ele não tem possibilidade nem de possuí-lo e ao mesmo tempo nem de subjugar a sua vida. Ele pode te atrapalhar usando pessoas que ele domina, ele pode te atrapalhar usando circunstâncias no qual ele tem domínio, mas na sua vida ele não pode fazer nada, porque quem está na sua vida é Cristo. E sendo Cristo na sua vida, ele é maior, ele é supremo. Então, você precisa crer e praticar que você está acima dessa possibilidade porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. Ela não pode te dominar. Ela não vai te dominar. Ela pode, às vezes, usar de artimanhas para levar você ao pecado, ou até mesmo usar pessoas para te levar ao pecado,
mas você está debaixo do sangue de Cristo. E isso não é superior à sua vida. Esse mal não é superior à sua vida. Portanto, o que eu aconselho aos irmãos é que você não tenha medo, mas que você se fortaleça em Cristo todos os dias. Revigore a sua força. Não seja aquela pessoa inconstante, medrosa, com muita superstição. Não, confie em Cristo, confie no Evangelho. O seu propósito de vida tem que estar vinculado totalmente ao Evangelho e o mal não te dominará. Essa é a nossa realidade. Creia nisso, meus irmãos. Creia e viva isso. Nós vamos ver no vídeo de amanhã que esta situação trouxe muita vantagem para o Evangelho. E o que eu posso concluir é que Deus delegou aquela situação naquela cidade para que o Evangelho crescesse através até mesmo de uma ação do mal. Que Deus lhe abençoe. No nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai santo e amado, que a tua palavra seja praticada em nossas vidas, que nós venhamos aplicá-la em nós e vivê-la sem medo, mas com coragem, verdade e justiça, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno a todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.